Então, olha só, vamos ver aqui o que é necessário para você poder lidar com esse tipo de simplificação. Basicamente, duas coisas. Primeiro, propriedade de logaritmos. Segundo, saber da relação entre uma função e a sua inversa. Basicamente aqui, especificamente, entre uma função, a exponencial, e a sua inversa, o logaritmo. Vale isso aqui, minha gente, ó. Todas as vezes que você tem uma função e compõe ela com a sua inversa, dá a identidade. Então aqui, se eu tiver assim, ó, diante disso aqui, E elevado a ln da coisa, seja lá o que for, isso vai dar a coisa. Se eu estiver diante de, assim, de ln de E elevado a coisa, também vai dar a coisa. Então essas propriedades são importantes para você fazer essas simplificações. E outra coisa que você precisa ter bem claro são as propriedades para logaritmo. O que você pode fazer e o que você não pode. Então, logaritmo. Qualquer logaritmo, em particular o logaritmo natural, o ln do produto é a soma dos ln's. Então, vai ser o ln do primeiro mais o ln do segundo. Se o a e o b devem ser positivos aqui. Depois, se o ln do quociente, se eu tiver assim com a dividido por b, isso aqui dá ln de A menos ln de B. Não perca essas propriedades de vista. Depois, o que acontece quando eu estiver assim, ó, com ln de 1A elevado a n? Isso aqui é n vezes ln de A. Esse n aqui é expoente do A. Então, você pode pegar esse n e colocar ele aqui como coeficiente. Basicamente, é isso que você vai utilizar para simplificar expressões como aquelas que estão colocadas ali. Uma outra coisa que é muito comum da gente usar é propriedade de potência, né? Quando você tem assim, ó, A elevado a M multiplicado por A elevado a N, ó, N, isso aqui é A elevado a M mais N. Mas aqui também é muito comum a gente usar essa propriedade daqui para lá. Ou seja, se o expoente está adicionando é porque veio de um produto de potência com a mesma base. Então a gente escreve ele assim, com multiplicação. É o que vai acontecer com esse aqui. Nesse exercício, você tem uma adição aqui. Então esse aqui você pode escrever assim, como E elevado a x vezes E elevado a ln de x. E o E elevado a ln de x, você usa essa propriedade aqui. E elevado a ln do que for, da coisa que aparecer, dá a coisa, dá o expoente que está aqui. Então esse E elevado a ln de x dá x. Aí vai ficar assim, E elevado a x vezes x. Ou então, se você preferir, x vezes E elevado a x. Pronto, isso aqui está resolvido. Esse outro aqui, para você resolver esse outro exercício aqui, você vai reparar o seguinte, olha só. Primeiro, eu não posso juntar esses ln enquanto há esse coeficiente aqui. Mas eu tenho que fazer com esse coeficiente, porque esse 3 aqui eu posso subir ele como expoente. E vou usar essa propriedade aqui, só que de lá para cá. Eu tenho um número aqui à esquerda do ln, esse número à esquerda do ln eu posso colocar ele como expoente do que já estava lá dentro. Então aqui vai ficar assim, E elevado a ln de x menos ln da raiz de x elevado ao cubo. Agora repara que aqui eu tenho uma diferença de ln, uma diferença. Quando eu tenho uma diferença, olha aqui, ln de A menos ln de B. Então, repara aqui que eu tenho uma diferença de ln. Quando eu tenho ln de A menos ln de B, eu posso escrever como ln do quociente. Então isso aqui é a mesma coisa que você escrever assim, vamos fazer um E assim, peraí. E elevado a ln de x dividido pela raiz quadrada de x elevado ao cubo. Agora isso que está aqui dentro, x dividido por raiz de x elevado ao cubo, é a minha coisa, é o meu quadradinho, né? E aqui eu tenho, ó, que E elevado a ln de quadradinho dá o quadradinho. Então isso aqui vai ficar apenas assim, ó, x dividido... Esse raiz quadrada de x elevado ao cubo, você pode escrever assim, como raiz quadrada de x ao cubo. Aqui dá para a gente simplificar essa expressão.
E aqui lembra que aqui embaixo você pode escrever isso aqui como x elevado a 3 meios. Então é x dividido por x elevado a 3 meios. Divisão de potência com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então isso aqui é a mesma coisa que x elevado a 1 menos 3 meios. Aí os denominadores são diferentes ali. Quando os denominadores são diferentes, a primeira providência é fazer com que eles fiquem iguais. Mas para ficar igual, isso aqui é bem fácil. Ó. Note que eu posso dividir por 2 aqui e multiplicar por 2 lá em cima. Aí fica 2 menos 3, que dá menos 1. Então isso aqui é a mesma coisa que x elevado a menos 1 meio. 2 menos 3 dá menos 1. Caso você queira seguir em diante, ainda dá para mexer aqui ainda. Por mim, isso aqui já está de bom tamanho. Mas você pode fazer o seguinte, ó, invertendo a fração aqui, você inverte o sinal do expoente. Aí ao invés de ficar elevado a mais meio, ao invés de ficar elevado a menos meio, fica elevado a mais meio. E aqui você pode escrever isso aqui como sendo raiz de x. Opcional essa parte final aqui. Até aqui já estava de bom tamanho. Então nesses exercícios aí de simplificação, você tem que estar antenado bem com essas propriedades aqui de logaritmo, propriedades de potência e essa relação entre o logaritmo e a exponencial. Quando você compõe os dois, você encontra a identidade. Ok?